Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Esse é meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, nós estamos nesse contexto quaresmal, onde meditamos sobre o sofrimento, a dor, paixão e morte de nosso Senhor Jesus. Mas por que a liturgia desse segundo domingo da quaresma nos apresenta um contexto de transfiguração, de alegria? Pedro disse: Senhor, que bom estarmos aqui. Que esse contexto, o que o Senhor quer nos dizer com este acontecimento desse Evangelho, exatamente no segundo domingo da quaresma? A transfiguração de Jesus situa-se no início do seu caminho para a cruz. Logo no início dessa caminhada. A transfiguração sucede a confissão de Pedro. Portanto, Pedro confessa que Jesus é Cristo, é o Messias, é o ungido de Deus. E Jesus então retruca dizendo, confirma que de fato ele é, porém ele iria sofrer, ser maltratado, rejeitado, crucificado e morto, e no terceiro dia iria ressuscitar. Qual é a finalidade da transfiguração? Primeiro, manifestar a identidade de Jesus. Jesus verdadeiramente é o enviado do Pai. Tu és o meu filho amado, no qual pus o meu bem-querer, escutai-o. Portanto, fortalece a identidade de Jesus para nós. Segundo aspecto, Jesus quer fortalecer os discípulos a esperança. Jesus quer encorajar os seus discípulos que a partir do momento do anúncio da paixão de nosso Senhor, os discípulos começam a ficar desanimados, desencorajados. O texto que eu citei, Mateus 16, 22, a confissão de Pedro de que, de fato, Cristo é o ungido de Deus, Jesus é o Cristo ungido de Deus. Com essa confissão de Pedro, Jesus então anuncia que de fato vai sofrer, como eu já mencionei, e por isso eles ficam desanimados, porque eles criaram uma expectativa em nosso Senhor e essa expectativa parece ir por água abaixo. Então, na transfiguração de Jesus, ele quer trazer um ânimo para os seus discípulos. Nela se manifesta a sua glória e, ao mesmo tempo, antecipa a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Com a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, querido filho, querida filha, ele quer também reanimar a sua fé, reavivar a sua fé, reavivar o dom de Deus derramado em você. Você que encontra desanimado, desanimada, triste, abatida, ofegante, sufocada pelo sofrimento, pela dor, pela agonia, o Senhor quer transfigurar esta realidade em esperança na vitória de Cristo sobre a morte, sobre o mal, sobre o pecado, na cruz dele, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele resplandeceu. Nos diz o texto do Evangelho, as vestes resplandeciam de brancura. O rosto brilhante como o sol.
a recomendação para não contarem nada a ninguém até que o ressuscite dos mortos. Todos esses elementos são sinais da ressurreição. Jesus aqui ele dá um aperitivo para a ressurreição. Ele apresenta elementos para a ressurreição. Olha, ele recomenda aos seus discípulos: só poderão contar isso após a ressurreição. Esses sinais devem animar os discípulos no enfrentamento das dificuldades que estão por vir. Daqui a pouco vem onde Jesus será maltratado, entregue nas mãos dos mestres da lei, dos mestres dos fariseus, dos judeus. Então, esse momento é um momento preparatório, onde Jesus será condenado, maltratado, morto, crucificado e morto. Então, Jesus traz sinais para animar os seus discípulos, para enfrentar as dificuldades. A transfiguração é mudar de aparência, é mudar de forma, é transformar-se. Orientar a nossa vida para uma boa vivência pascal. Preparar o nosso coração para a grande celebração que se aproxima. A aparição de sua glória está ligado também com a paixão. Daqui a pouco Jesus será entregue nas mãos dos soldados e tem todo aquele processo. Jesus, ele sobe ao monte para rezar. Enquanto rezava, ele transfigurou-se. A transfiguração é um acontecimento muito ligado à oração. Se você precisa passar por uma experiência, de fato todos nós precisamos passar por uma experiência de transfiguração. E o caminho e a porta de entrada para essa experiência é uma vivência profunda e verdadeira e intensa de oração. A experiência da transfiguração é um acontecimento ligado com a nossa vida de oração, com a íntima penetração de Deus em nosso ser, em nossa vida, em nossa história, em nosso coração, que se torna uma luz pura e verdadeira. Interessante, quando nós fazemos uma experiência forte de Deus, nosso coração exulta e nós começamos a resplandecer a alegria de Deus em nós. Como, por exemplo, quando Moisés, que teve um encontro vivo e pessoal com Deus, nós podemos conferir esse texto em Êxodo, capítulo 34. Enquanto Moisés descia do monte, ele nem sabia, mas o seu rosto irradiava luz. Por quê? Porque ele falou com Deus. Quando nós falamos com Deus, nosso rosto, a nossa alma reluz, porque Jesus é a luz do mundo, que ilumina as trevas da nossa vida, da nossa existência e da nossa realidade. É a luz que brilha em nosso coração. Jesus é essa luz que brilha em nosso interior. Ele não só recebe essa luz, mas Ele mesmo é a luz que nos ilumina. Nós vimos também que quando Jesus transfigura, vem uma nuvem. A nuvem é sinal da presença de Deus. A nuvem sobre a tenda da revelação mostrava a presença do próprio Deus. Jesus é a tenda sagrada. É o Deus que se faz presente no meio de nós. E a voz que sai dessa nuvem: "Este é o meu Filho amado, escutai". Essa mesma voz, o Pai falando também, uma manifestação de Deus aconteceu no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a voz que surgiu no meio dessa nuvem? Essa voz você possa repetir. A voz de Deus que ecoe no seu coração: "Tu és o Filho amado, escutai", dizendo para Jesus. O que de fato é a transfiguração? A palavra transfiguração é a mudança de dois termos, trans, que significa mudança, figuração, figura. Portanto, a transfiguração é a mudança de figura. A figura é a imagem, a aparência, aquilo que se pode ver. Então nós podemos fazer esta experiência da transfiguração. Jesus chamou para si, consigo, Pedro, Tiago e João e transfigurou-se diante deles. Curiosamente, esses mesmos três, Pedro, Tiago e João, que Jesus chama no Monte Tabor para transfigurar, para experimentar o esplendor, a luz, o fulgor do Cristo Jesus, são os mesmos três que depois sobe no Monte das Oliveiras, e também faz a experiência do Cristo desfigurado. Então, a experiência do Tabor é para nos dar força para depois passarmos também pela experiência do Calvário, o Getsemane.
no Horto das Oliveiras e também da cruz. Mas depois, aqueles que sobem no Tabor têm força para enfrentar os momentos de cruz, de dificuldade, de calvário, de sofrimento, experimentar a alegria da vitória e da ressurreição, que é o maior e grande esplendor, o esplendor eterno para todos e cada um de nós. Portanto, a transfiguração, ele sobe no Monte Tabor e transfigura. O transfigurar-se é uma mudar de figura, é mudar de aparência para melhor. O desfigurar é mudar de aparência para pior. Jesus, no Monte das Oliveiras, depois no Calvário, carregando a cruz, Jesus faz essa experiência. Ele estava desfigurado. O profeta Isaías vai dizer que nem parecia uma figura humana, parecia mais um verbo do que uma figura humana. Cristo estava ali desfigurado, que é essa mudança para o pior. Os três que tiveram a experiência do Cristo transfigurado, do Jesus transfigurado, também o viram desfigurado. E a experiência da transfiguração nos deu força para ver o momento de desfigurado. Ele não tinha beleza. E a única coisa que tira a nossa beleza e nos desfigura é o pecado. O pecado, ele nos desfigura, tira o brilho, tira o esplendor da nossa vida e da nossa existência. E o Senhor nos convida, a partir dessa experiência, a conversão verdadeira. É escutar a voz de Jesus, a voz que vem da nuvem, e que diz, escutai-o, ou seja, ouvir o Evangelho, viva o Evangelho, converta e muda de vida. Mas o ressuscitado já tinha transfigurado e ele vence o pecado. Aquilo que desfigura a pessoa humana, aquele que desfigura o ser humano, que é o pecado, o Senhor quer nos transfigurar. A transfiguração de Jesus também é a garantia de que todo aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, ouve a voz do Pai, escuta o nosso Senhor Jesus Cristo, ele será desfigurado pelo pecado, transformado, convertido e transfigurado. Portanto, a transfiguração de Jesus é uma antecipação do que irá acontecer conosco, desde que nós possamos colocar em prática o Evangelho e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, uma última experiência desse Evangelho tão rico, O Senhor nos convida a superar a tentação de um messianismo fácil. O Evangelho de domingo passado nos falava da tentação. Quem tentou Jesus foi o próprio demônio. Nesse Evangelho de hoje, da transfiguração também, o próprio Pedro também tentou Jesus. Como também tentou Jesus quando Pedro disse para o Senhor que ele era o Cristo, o Messias, e Jesus disse que iria sofrer, ser crucificado e morto. Pedro disse, isso não irá acontecer contigo, Senhor. Agora também Pedro não queria descer do Tabor. Senhor, é bom estarmos aqui. Passamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, mais uma vez Pedro tentou Jesus para não descer do Tabor, para não enfrentar a realidade do desprezo, da ignomínia e do sofrimento e da cruz. Mais uma vez, Jesus vence a tentação e enfrenta o Calvário, enfrenta a cruz, enfrenta o desprezo e morre, e depois ele ressuscita com a glória. Então, Pedro queria convencer Jesus para ficar na glória. Na glória. E por isso Jesus, mais uma vez, vence essa tentação e ele então desce para a planície e depois enfrenta todas as realidades. Que esse tempo quaresmal seja um tempo forte de renovar a nossa fé e o nosso compromisso no seguimento a Cristo, nosso Senhor, seguir os seus passos, desarmar as tendas do nosso comodismo, do nosso egoísmo, da nossa falta de compromisso e falta de fé e nos firmarmos no caminho que Jesus. Subamos ao Monte Tabor para experimentar o Cristo resplendor, fulgurante. Subimos ao Calvário, descemos e façamos a experiência do centro da nossa fé, que é o Cristo vivo, verdadeiro e ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.